Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da comercialização de fertilizantes que se mantém em queda. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema preocupante. A Embrapa prevê o abandono de muitas propriedades rurais no curto prazo. Vamos falar também da cadeia da soja, da fazenda ao porto. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar de economia e política aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da comercialização de fertilizantes que se mantém em queda. As importações brasileiras do insumo ficaram praticamente 42% abaixo das observadas no primeiro semestre do ano passado. Mas um ponto que chama atenção é o enxofre, matéria-prima essencial para a produção de fosfatados. Em meio à escassez mundial do produto, fabricantes têm reduzido as suas taxas de operação, limitando a oferta internacional desse grupo de fertilizantes. Na contramão desse movimento, o cloreto de potássio e o superfosfato triplo registraram crescimento nas importações em relação ao ano passado, segundo a Stonex. Condições mais favoráveis de compra e relações de troca mais atrativas sustentaram o avanço do cloreto de potássio. Já no caso do TSP, a menor disponibilidade mundial de MAP e também de DAP levou parte da demanda brasileira a buscar essa alternativa para suprir a necessidade de fósforo. Ao avaliar o abastecimento para a safra 26-27, a Stonex afirma que o tempo disponível para a importação está cada vez mais reduzido, embora o impacto varie entre diferentes segmentos do mercado. Para a safra 26-27, a janela de importação está cada vez mais curta, embora os impactos variem conforme o segmento analisado. Entre os nitrogenados, as compras internas costumam ganhar tração a partir de junho e julho, alcançando aí volumes mais elevados até dezembro, período em que os importadores recompõem estoques antes da safrinha. A maior parte das compras costuma ocorrer entre abril e agosto e para que os fertilizantes estejam disponíveis para uso a partir de setembro e outubro. Os importadores brasileiros precisarão acelerar o ritmo de aquisições nas próximas semanas. E agora vamos falar um pouquinho da cadeia da soja, da fazenda ao porto. A maior parcela de valor na cadeia brasileira de grãos não está apenas na produção, mas no controle do fluxo que liga a fazenda ao porto. Segundo um artigo da Drew Crawford, da Astra Continental, essa função é exercida pelos originadores, empresas que compram, financiam, armazenam e transportam a safra até a exportação. O texto mostra que a AMAGGI, aquela empresa lá do Mato Grosso, do ex-ministro da Agricultura, negociou 22,5 milhões de toneladas de grãos no ano passado, embora tenha produzido pouco mais de 1 milhão de toneladas em áreas próprias. O restante veio de cerca de 6 mil produtores integrados ao sistema da companhia, exemplo de como a originação amplia a escala sem depender apenas da terra cultivada. E nesse modelo, o produtor assume riscos ligados às condições climáticas, à produtividade e ao preço da colheita. O originador controla contratos, armazenagem, logística e bases, diferença entre o valor pago no interior e o preço obtido no porto. Essa oscilação ela pode gerar margem quando o grão é comprado em períodos de prêmios mais fracos, estocados e vendidos depois em condições favoráveis. Outro instrumento relevante
é o barter, operação em que sementes e fertilizantes são entregues antes do plantio e pagos com grãos na colheita. Com juros elevados e crédito restrito, o mecanismo ajuda a travar custos, mas pode exigir mais sacas quando os insumos encarecem. O artigo estima que a combinação de barter, armazenagem, frete, compra, venda e basis pode render entre 15 e 30 dólares por tonelada. Em grandes volumes, a margem acumulada alcança centenas de milhões de dólares. E para investidores estrangeiros, o acesso pode ocorrer por dívida lastreada em recebíveis, participação em infraestrutura ou operações estruturadas com originadores regionais, com atenção a garantias, monitoramento e risco de inadimplência. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema, vamos dizer assim, preocupante. A Embrapa prevê abandono de muitas propriedades rurais no curto prazo. Guido Juliano, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Guido? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Estamos viajando aqui, tudo bem. Eu estou vendo que você está num quarto de hotel. Você está onde, Guido? Nesse momento eu estou em Tumbiara, mas ontem à noite eu estava no município, na cidade de Ipameri. Então a gente acompanhando as exposições agropecuárias para poder conversar com o produtor rural, com as empresas, os presidentes de associações, cooperativas, e assim a gente fazer um juízo de valor a quantas andam o agronegócio goiano. Pois é, e o agronegócio goiano, assim como o brasileiro, parece que não está assim muito legal não. Perspectivas não são boas não, né, Guido? Antônio, há uma preocupação da Embrapa, os técnicos da Embrapa, que fazem todo esse estudo sociológico da migração das populações da zona rural. A Embrapa preocupa que até 2030, ou seja, daqui menos de 4 anos, 40% da população do meio rural, ele não estará mais lá, e se estiver, serão pessoas aposentadas que não vão produzir, porque as pessoas mais novas, elas estarão procurando oportunidades melhores nas cidades, procurando estudar ou ter um salário melhor. E o campo vem remunerando muito pouco as pessoas que ficaram. E tem outra coisa, Antônio, com esse êxodo rural durante décadas no Brasil, as pessoas, os jovens não encontram com quem se casar no meio rural e eles vão atrás e para cidades, e muitas vezes o cônjuge que não é acostumado com a lida no campo se nega a voltar ou acompanhar aquele companheiro ou aquela companheira. Então nós temos um problema muito sério, além da tecnologia que hoje provoca muito o jovem no campo. Isso tem um aspecto positivo, mas ele vai achar amparo na tecnologia que lhe dará um salário melhor, a perspectiva de ganhos também maiores, ele vai achar na cidade. Então nós estamos hoje preocupados, Antônio. A produção em larga escala, ela vem avançando no campo, como por exemplo o leite. Há décadas, famílias criavam seus filhos, esses filhos sucediam na propriedade rural com gado com baixíssima produtividade. Hoje não, grandes propriedades estão produzindo muito leite, e aquele leite produzido naquela pequena propriedade com reses de baixíssima produtividade, eles não estão sobrevivendo. E assim muitos produtos hortícolas, quem plantava tomate, quem plantava cenoura, hoje são as máquinas, é o pivô central, as máquinas que, além do cultivo, fazem a colheita. Então, é um problema que a Embrapa está analisando para ver de que maneira nós contornamos a situação
porque nós precisamos do homem no campo, mas essa somatória de fatores que está levando a esse êxodo. E esse êxodo, ele me parece que é definitivo, Antônio. É, definitivo assim, irreversível, né, Guido? Porque nós tivemos um êxodo rural na década de 90, se não me falha a memória, 80, 90, e foi um negócio fantástico. As cidades, vamos dizer, incharam, cidades sem planejamento, e hoje nós vemos aí um amontoado de casas, favelas, sem infraestrutura, sem nada. E hoje parece que o problema continua, né, Guido? Antônio, continua, as cidades e passa a gerar muito problema para a cidade, problema de saúde pública, problema de habitação, e essas pessoas que vêm do campo, elas passam a morar, na maioria das vezes, na periferia das grandes cidades, e os jovens, muitas vezes, sujeitos a serem seduzidos no campo da droga, do álcool, e completamente separado daquilo que ele viveu no campo. Então, nós temos hoje um problema social, hoje um problema na produção rural, e que nós teremos que equacionar. E a gente, Antônio, nós estamos tendo máquinas no campo cada vez mais produtivas para trabalhar em grandes áreas. Não há uma pesquisa efetiva para que se projete pequenas máquinas para esse pequeno agricultor, para que ele, de alguma forma, consiga sobreviver em pequenas áreas. Então, todo o comércio, a indústria, eles estão voltados para aquele grande, cada vez mais grande. Guido, é aquele velho ditado, o riozinho corre para o mar, correto? Quer dizer, é o grande engolindo o pequeno. Quer dizer, nós não temos uma política pública, uma política de governo voltada para pequenos e médios produtores. Nós poderíamos ter aí uma mega produção de frutas, de mel, enfim, uma série de coisas e uma política voltada, por exemplo, para a exportação. Agora, não tem, o que está acontecendo é que nós estamos matando o pequeno e o médio, né, Guido? Exatamente, Antônio. E tem um detalhe, o governo demorou muito tempo para acordar. Os governos do Brasil, eles viram, isso começou no sul do Brasil, passou para o sudeste, chegou no centro-oeste. Os governantes queriam grandes áreas plantadas, esqueceram daquele produtor que nasceu, foi criado pelos pais, os pais também, e assim por diante, né? Infelizmente, Guido, infelizmente. Isso daí já é um filme que a gente já vem assistindo o trailer há muito tempo e agora está se concretizando, infelizmente. Eu acho que não é só o setor agropecuário, o emprego, é a educação também, né, Guido? A educação está longe ainda de uma pequena melhora, né, Guido? Nós estamos vendo profissionais sendo formados com um nível muito baixo de aprendizagem. Então, criou-se uma ideia no Brasil que teria que se formar bastante pessoas muito rapidamente, e essas pessoas não têm profundidade, seja em qualquer profissão. E nós temos hoje muitos diplomas e poucas pessoas realmente capacitadas para desenvolver aquilo que a profissão exige. Infelizmente. Guido Juliano Martins de Araújo, muito obrigado pela sua presença e participação. Desculpe estar te perturbando aí no seu momento de trabalho aí em Itumbiara, mas é assim mesmo. Até a próxima, Guido. Obrigado. Um abraço. Até a próxima e é um prazer sempre. Valeu, Guido. Obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E vamos falar de economia e política aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só.
E aí, qual problema você anda enfrentando aí no seu bairro, na sua cidade? É fio caído, buraco na pista, poda de árvore que não acontece, vazamento de água, seja qual for o perrengue, manda pra gente. Bota a boca no trombone. Você é o nosso repórter cidadão. WhatsApp 985197000. Eu, Luciana Finhold, toda a nossa equipe de jornalismo, contamos com a sua audiência e participação. É ao vivo, a partir do 12h15. Oferecimento moinho fino, intenso, encorpado e suave, puríssimo. Canal TV Agro, apoio Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. A força do agro que todo mundo fala vem de você, que se alimenta das verduras que a Dona Maria plantou, que veste a roupa feita com o algodão que o Rodrigo cultivou, que abastece com o etanol da cana-de-açúcar que o Flávio produziu. A força do agro vem de você que se envolve com o agro a todos os momentos do seu dia, às vezes sem nem perceber. A força do agro é sua, é de todos nós. Senar Goiás, há 33 anos fortalecendo o agro para melhorar a vida de todos. O Canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. Tá na tela da TV. SBT Esportes. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Querendo reformar? A Irmão Soares aceita o desafio e abaixa os preços para você deixar sua casa como sempre quis. Piso 66 por 66 por apenas R$ 27,90. Piso 57 por 57 por apenas R$ 21,90. Monocomando para cozinha cromado por apenas R$ 299,90. Cuba de apoio retangular 48 por 37 branca por apenas R$ 199,90. Lavadora de alta pressão 1.400 watts por apenas R$ 489,90. Vem pro desafio Casa Completa Irmão Soares. Aperte o cinto, a brincadeira vai começar. Socorro! Tá bom demais. Domingo Legal. O festival que conquistou o Brasil volta a Goiânia. Não pode ser. Cê tá doido? A 99,5 FM leva você pra curtir Humberto e Ronaldo, Ícaro e Gilmar e Panda, juntos em um palco de 360 graus. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo. Sábado 15 de agosto, na Arena Flamboyant, ao lado do Oscar Niemeyer. Cê tá doido? Onde você anda, eu não consigo achar o teu caminho. Sábado 15 de agosto, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Oi, gente! Sábado tem Temperando e o nosso programa tá daquele jeitinho que vocês gostam. Tem receita boa e tem Temperando com Justiça. No dia 26 de julho é dia dos avós, então nós vamos ter uma receita preparada por uma vovó especial. Vocês não podem perder. Sábado às 8h30 da manhã aqui na TV Serra Dourada. Estou te esperando! Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, vice-reitor da Unimais, e nós vamos falar da economia, da política aqui no Brasil, que não anda nada boa, viu? Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Poderia estar melhor, né? Mas... Poderia, e muito melhor, Márcio, muito melhor. Ô Márcio, nós temos um gargalo que
para quem está nos acompanhando agora, só entender. O sujeito ganha 5 mil por mês e gasta 10. É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, né? Dívida pública. Sim, Toninho, se a gente for olhar para os últimos, principalmente os últimos 10 anos, né, aproximadamente, esse número saiu de um percentual aí por volta de 55% a 57% do PIB, né? Aí para o pessoal entender, o PIB é tudo aquilo que o país produz, né, ao longo de um ano. Então, o endividamento do setor público brasileiro lá em 2022, 2023, ele girava aí na faixa, né, dos 56% do PIB. Hoje, né, infelizmente, aí nessa virada de semestre, né, agora em junho, esse número alcançou mais de 81,1% do PIB, né? É um número alto, já foi maior, né, ali no período da pandemia, aproximadamente com, né, o que teve daquelas situações do Covid, lá no pico, depois recuou, né, e hoje voltou a crescer e está aí nesse número, algo preocupante, né, para um país com tantos desafios quanto o Brasil. Quer dizer, já está 81% de tudo aquilo que uma família ganha, por exemplo, 81% já estão comprometidos. É difícil recuperar isso aí, não é, Márcio? Recupera, sim, mas muita gente vai chorar, não vai não? Sim, Toninho, o próximo governo que assumir, né, a partir do próximo ano, seja direita ou esquerda, centro, o que for, ele tem um desafio muito grande, né? Ele está herdando uma situação complicada. E o pior, né, se a gente for olhar, né, só nos últimos 3 anos, o que cresceu, né, se a gente for colocar em valores, né, monetários, foi mais de 1 trilhão que a dívida cresceu. E o que a gente preocupa, né, não houve nenhum investimento, nenhuma obra substancial, nada, né, de espetacular no país, né? A gente sabe a situação das nossas infraestruturas, como está a saúde, o endividamento da Previdência, né? Então, são uma série de situações que vêm agravando. Houve uma elevação muito grande da arrecadação pública, né? Isso é que causa espanto aos analistas. A arrecadação pública subiu, os impostos subiu, né? E mesmo assim o endividamento continua crescendo, né? A grande pergunta é, para onde está sendo canalizado todo esse recurso? Se não me falha a memória, foi naquele túnel que construíram agora recentemente lá no Nordeste para passar água. Colocaram Nossa, é até uma vergonha falar isso aí. Colocaram um container, né? Tiraram e colocaram ali, jogaram terra por cima e ficou um canal para passar água. Deve ter sido ali, né, que está indo esse dinheiro, porque é realmente uma lástima o que estão fazendo com o Brasil. E nós vamos pagar, você que está nos acompanhando aí, pode ter certeza absoluta, a conta, ela chegou. Só que ela vai chegar a outra parte agora. É inadmissível o que está acontecendo no nosso país. Um país que, infelizmente, pesquisa, educação, própria saúde, quer dizer, está tudo basicamente sucateado. Quer dizer, nós pegamos agora aquela empresa lá no Paraná, no Mato Grosso do Sul, para fabricar ureia. Ela foi fechada na época do governo Lula. Eu me lembro, eu estava num evento, e eu me lembro quando foi assinado para fechar aquela empresa para produzir ureia. Aí nós importamos ureia e agora vão resolver abrir de novo uma empresa que basicamente estava sucateada. É um crime o que estão fazendo com o nosso país, né, Márcio? Sim, Toninho, e hoje, né, esse endividamento elevado, ele acaba penalizando também o setor privado, até para além, né, da própria carga tributária que o governo acaba precisando aumentar para isso. Por quê? Quando o governo demanda muitos recursos, né, faz com que acabe, né, ali de forma indireta, elevando a taxa de juros. É um risco maior que o país tem nas suas captações, e isso afeta a economia. As nossas taxas de juros hoje, né, estão elevadas, as empresas têm reduzido seus investimentos, tanto é que a geração de empregos, apesar de ter sido positiva aí nos últimos meses, mas já está mostrando
uma desaceleração. Então, pode ter algum impacto positivo nos juros? Sim, porque se menos a gente começa a tomar recurso, mas de qualquer forma o governo precisa ajustar suas contas, porque se ele é o maior tomador de recursos no país, se ele concorre com as empresas, em busca desses recursos do setor financeiro, tanto do dinheiro nosso aqui, quanto dos recursos externos que entram no país, essa é uma luta desigual aí. E eu acho que nós já estamos aí nos 47, 48 do segundo tempo, porque agora nós já temos eleições daqui a alguns dias, basicamente não dá para fazer mais nada, né? Sim, Toninho, já podemos considerar que exauriu qualquer tempo, Uma luz que no fim do túnel que vem da área externa, que está tendo alguma desaceleração nos Estados Unidos, da inflação lá, e isso pode fazer com que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, reduza a taxa de juros, e isso pode fazer com que alguns investidores possam enxergar o Brasil como um país mais interessante para o chamado capital volátil, o juro aqui um pouco mais alto, então pode ter um recurso maior e isso, esse crédito ao consumidor e às empresas arrefeceu um pouco aí ao longo lá de outubro ou novembro, mas é um cenário ainda muito incerto. É o que você colocou, a gente já está no final do jogo e a situação é cada vez mais preocupante. E a gente tem que ver também que a credibilidade nossa nessa parte financeira é quase zero, né, Márcio? Sim, Toninho, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, Muitas vezes legislação que já está pacificada acaba sendo mudada por tribunais como o STJ, TST e até mesmo o STF. Então, hoje, o investimento no Brasil, para pessoas mais conservadoras, o capital mais conservador, ele acaba sendo arriscado. Então, a situação não é favorável nesse aspecto. Tanto se a gente for olhar o indicador que é a formação bruta de capital fixo, nossa, ao longo dos anos, ela é pífia comparada aos outros países. O que isso quer dizer? Não há investimento, principalmente em bens de capital e de produção com valor agregado. Os últimos números mostrou, a nossa economia está dependendo de setores primários. Só não é pior porque a nossa agricultura, a nossa mineração, o nosso agronegócio ainda continua resistindo, apesar de todos os desafios que são impostos. Mas só que agora nós temos um agravante esse ano, que eu já tinha até imaginado que esse conflito lá no Irã fosse acabar e parece que estava indo tudo mais ou menos bem, de repente a bomba estoura e a coisa volta e o nosso setor agropecuário aí vai correr um risco com esse El Niño, enfim, parece que até a torcida está jogando contra, né? Sim, Toninho, a gente sempre coloca, os nossos produtores, o nosso agronegócio, o empresariado brasileiro como um todo, a gente considera que ele é extremamente vitorioso, porque apesar de o nosso poder público sempre tentar impedir o crescimento do país, tentar impedir o desenvolvimento da sociedade, a gente ainda consegue sobressair ali um pouco calejado, um pouco esfolado, mas consegue sair do outro lado. Mas é bom tomar cuidado, porque chega uma hora que cansa, viu, Márcio? Uma hora tu vai falar, opa, chega, não dá mais não. Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais, muito obrigado pela sua presença e participação. E até a próxima, Márcio. Um abraço. Sempre à disposição, Toninho. Até. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.